Bom, olá pessoal, aqui é o William Jacob. Estamos aqui para estudar mais uma vez o nosso livro O Porquê da Vida, já chegando quase ao final desta obra tão importante, né? E como a gente fez nos últimos episódios, depois vocês mandem alguma mensagem se gostaram dessa mudança, dessa estratégia, para a gente saber se mantém ou se a gente realmente muda e volta como era antes. Mas eu tenho feito uma leitura rápida, com breve comentário de mensagens, e coincidiu todas até agora do livro de respostas, que é o livro que eu acabei de ler e estou aproveitando as reflexões. No capítulo 38, Emmanuel vai dizer através do Chico o seguinte: quando encontres algum companheiro em provação, não diga simplesmente é o karma que se cumpre, quem deve precisa pagar. Se as leis do Senhor te conduziram até esse alguém que sofre e que se te oferece o ensejo de resgatar antecipadamente os próprios débitos de existências passadas pelo câmbio do bem eterno. Para isso, no banco da providência divina, temos sempre aberta em nosso favor a bolsa da caridade. Então não ficar preocupado assim. Tem pessoa que fala, não, se o fulano está morando na rua e está passando fome é porque alguma coisa fez para merecer. Então, me deixa longe dele, me deixa fora dessa história. Poxa, a gente não sabe o que levou aquela pessoa até aquela situação. Então, se a vida nos colocou diante de uma possibilidade de abrir a bolsa da caridade e ajudar, por que não fazer? Essa ajuda pode ser uma palavra amiga, às vezes pode ser dinheiro, às vezes pode ser comida, pode ser água, pode ser um agasalho. A gente não sabe de fato o que o outro precisa e nem assim, das nossas reais possibilidades. O importante é que a gente faça alguma coisa para aliviar um pouco, né, as dificuldades que outras pessoas enfrentam, como muitas vezes alguns nos auxiliam diante das nossas próprias dificuldades, que são diferentes daqueles que moram nas ruas, mas cada um de nós enfrenta muitas adversidades e o auxílio dos outros é importante. Bom, dando sequência ao capítulo 8, intitulado Provas Experimentais, hoje nós faremos a conclusão deste capítulo. Denis vai dizer, então, nós falamos aqui, né, do último episódio das manifestações, as materializações, escrita direta, dos moldes, né, que esses espíritos deixavam para os experimentadores. E é interessante observar, e ele vai dizer aqui agora, como eu já disse antes, em relação aos fenômenos não serem exclusividade do espiritismo. Não dá para a gente achar assim, esses espíritas ficam inventando as coisas, inventaram mediunidade. Não, mediunidade já existe desde que o mundo é mundo, desde sempre. Então não dá para a gente achar que foram os espíritas que inventaram mediunidade, que foram os espíritas que... Esse negócio do demônio, não, gente. Denis vai falar aqui, a história disso dá provas. A aparição de Samuel a Saul, lá na época de Moisés. O gênio familiar de Sócrates, os de Tasso e de Jerônimo Cardan, as vozes de Joana d'Arc, tantos outros fatos análogos procedem das mesmas causas. E não nos enganemos, tem muito fenômeno mediúnico registrados pela história da Igreja Católica. Allan Kardec vai trazer alguns deles no livro dos Médiuns, Leon Denis vai trazer outros tantos no livro No Invisível. Na igreja evangélica, nós temos muitos fenômenos, inclusive quando eles falam em línguas. Quem estudou isso, deixa eu só confirmar aqui o livrinho, é o Ernesto Bozano, num livro chamado Xenoglossia, que é o falar em línguas. Espíritos falam através de médiuns em línguas estranhas a este. Então a pessoa nem tem ideia do que é às vezes uma língua que nem está mais em uso. Um grego antigo, por exemplo, aí fala através de um médium. O que é isso? Mediunidade. Que só espírito tem? Não. Olha, tem muitos médiuns que não são espíritas e são até confundidos. A gente acha que a pessoa incorpora e ela reconhece a mediunidade em si, porque o problema é esse. A diferença, na verdade, não o problema. Que muitos católicos evangélicos não reconhecem que tem mediunidade. Eles chamam de Espírito Santo, falam que o outro é com demônio no corpo. Mediunidade. Já há alguns que não são espíritas, reconhecem a mediunidade, atuam mediunicamente, mas não são espíritas. Eles podem ser pessoas boas, respeitáveis, por exemplo, no candomblé, na Umbanda e em outras religiões.
os famosos benzedeiros aí, podem ser médiuns, mas não são espíritas. Então a gente tem que desvincular esse negócio assim. Surgiu uma notícia de que um médium aprontou um escândalo. E esses espíritas, não, peraí, ele era espírita ou não? Porque às vezes o próprio médium diz que não é espírita, mas a imprensa, a mídia ou as pessoas que ignoram a situação já coloca tudo como sendo espírita. Não. William, mas quer dizer que o médium espírita não erra? Erra. O espiritismo não é diploma de santidade para ninguém. Mas só faça essa distinção. A gente vê, era espírita ou não era? Era. Então, ou não. É só isso que a gente tem que distinguir. E Denis vai continuar dizendo que o mundo invisível é, na realidade, apenas o prolongamento do mundo visível. Olha que o mundo invisível é o prolongamento do mundo visível. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de aceitar, às vezes, coisas do mundo espiritual que a pessoa fala, mas o mundo espiritual aí não tem isso não. Poxa, por que não? Por que não? Tudo bem. A gente pode considerar que há exageros em algumas abordagens. Não vou entrar em detalhe de autor, médio, nada disso. Só que é complicado. Tem gente que idealiza o mundo espiritual. O que deve ser para elas? É quase um céu. O indivíduo, o espírito, fica lá vagando nas nuvenzinhas, fazendo nada. Então o próprio Bolzano, no livro A Crise da Morte, ele vai trabalhar a ideia de que os espíritos se agrupam, eles se reúnem, tem estudos interessantes tratando dessas questões e faz uma vinculação ali com as obras de Allan Kardec. O próprio Leon Denis, no livro Depois da Morte, fala, ele não cita o termo colônia, mas ele fala que os espíritos se reúnem por afinidade. E através do pensamento eles podem eventualmente construir algumas coisas manipulando os fluidos, por que não? Então é importante a gente destacar assim, que o mundo invisível é o prolongamento. Depende do estado de consciência? É óbvio que sim. Mas, de certa forma, os espíritos, vibrando naquela mesma frequência, sintonizando no mesmo padrão, eles podem se sentir atraídos, agrupados, realizar atividades conjuntas. Enfim, aí é um assunto um pouco mais amplo, outra oportunidade, um outro estudo pode até aprofundar um pouco mais. Mas por hora tá bom. E aqui é um fato que a gente precisa destacar para encerrar esse capítulo. Os fatos espíritas, vê-se, longe de serem desprezíveis, constituem uma das maiores revoluções intelectuais e morais que se tem produzido na história do globo. Olha, uma revolução. Para aqueles que já estudaram e compreenderam, sabem o que eu estou falando. O pensamento de um espírita, claro, alguém pode estar lembrando nesse momento de um espírita que eventualmente parece não ter compreendido Kardec. E acontece, eu vejo espírita às vezes defendendo pena de morte. Eu falo, meu Deus do céu. Não, mas aí tenta relativizar, né? Eu vejo espírita, por exemplo, defendendo que devemos ter liberdade absoluta. Opa! Eu não aceito que alguma lei, que alguma determinação da justiça venha impor restrições ao meu livre-arbítrio, à minha liberdade. E eu vejo pessoas dizendo assim, é um absurdo ver espírita defendendo, por exemplo, medidas durante a pandemia que visam conter a propagação do vírus. E a pessoa quer ser livre. E Kardec trabalha livre dos espíritos, liberdade absoluta só no eremita que vive no deserto. Porque desde que vivemos em sociedade, o bem coletivo, o interesse coletivo, deve prevalecer sobre o interesse individual. Então, nem todos os espíritas, e não quero aqui me colocar numa condição de superioridade, porque tem assunto, por exemplo, que eu posso estar com mais dificuldade. Mas, de certa forma, o que Denis propõe é que o espiritismo, ou espiritismo, ele é uma revolução. Agora, o que é que nós espíritas faremos com isso? Aí já é obra individual. Aí é igual o pessoal mistura muito espiritismo com o movimento espírita. O movimento é feito de seres humanos falíveis, que erram, que acertam muito. O espiritismo não, está acima do movimento.
Denis vai continuar dizendo que eles, ou seja, os fatos espíritas, constituem o mais sério argumento que se possa opor ao materialismo. A certeza de reviver além do túmulo, na plenitude de nossas faculdades e de nossa consciência, faz com que a morte perca sua forma de espantalho. Então aí a gente perde o pavor. Eu não vou procurar a morte por aí, mas eu perco o pavor de desencarnar. Porque tem pessoa que tem tanto medo de morrer que ela não sai de casa. Então ela fica encarnada, mas vive como se estivesse morta. Ah, William, mas estamos na pandemia e a orientação é, se puder, fique em casa. Isso, eu estou tratando essa reflexão no sentido mais amplo. Não é restrita à pandemia. Na pandemia, de fato, se a gente puder evitar aglomeração, não sair de casa, né, para coisas que não são essenciais, é bom. Isso é saudável neste momento para o corpo físico. Eu sei que emocionalmente existe um preço a se pagar por isso, mas momento de pandemia exige de nós um certo sacrifício e atitudes nem sempre agradáveis ao nosso corpo e até ao nosso aspecto emocional, mas é necessário, repito, para o bem coletivo. Assim como na época das guerras mundiais, as pessoas não tinham liberdade de circular porque tinham medo de cair de repente uma bomba, de ser vítima de alguma batalha ali e tal. Então, de certa forma, a gente perde o pavor da morte, o que não quer dizer que eu deva menosprezá-la e menosprezar o corpo que serve neste momento de instrumento para a manifestação do espírito que sou. E Denis então vai dizer que o conhecimento das situações felizes ou penosas que couberam aos espíritos pelas suas ou más ações é uma poderosa sanção moral, porque os próprios espíritos retornam para nos dizer o que eles experimentam depois do que chamamos morte. E a gente olha e fala, eu tenho tempo de mudar a minha conduta. Ou a minha conduta está boa, vou persistir, vou ampliar. Então, essa sanção moral, que não é impositiva a ninguém, é algo importante que Denis frisa, porque, como eu disse em estudos anteriores, muitos espiritualistas da época, eles admiravam o fenômeno mediúnico, acreditavam que a alma continuava viva, mas não tirava nenhum tipo de aspecto moral da imortalidade da alma. E que Denis reforça, ele fecha o capítulo 8 e, de certa forma, fecha a obra falando disso, nos chamando a atenção para as consequências morais que acreditar na imortalidade e se enxergar como o espírito imortal tem na nossa vida. Que Jesus nos inspire. Encerramos o capítulo 8. No próximo estudo falaremos do resumo e da conclusão, que será então o nosso último estudo, e lá eu vou contar qual será o nosso próximo livro a ser estudado. Um abraço e até o próximo.